gente consegue enganar poucas pessoas por muito tempo. A gente consegue enganar muitas pessoas por pouco tempo. Mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. E eu tô muito desconfiada de algumas coisas que vêm acontecendo, de certas pessoas que estão dentro do governo, e eu preciso dividir isso com vocês no vídeo de hoje. E eu peço, por favor, que me dê um pouquinho de crédito, porque eu já avisei aqui há muito tempo atrás sobre os garotinhos do Bumbum Livre, sobre a Pepa, sobre o Maurício Cariotes, sobre o Dallagnol. Então, o meu sexto sentido não costuma falhar e eu preciso que vocês me ajudem, assim, a ficar de olho nessa pessoa que eu vou mostrar no vídeo de hoje, mas também quero falar para vocês sobre a história, né, a treta do momento, essa CPI aí, que era para investigar o governo, passou a investigar também governadores e prefeitos, mas que no fundo eu não consigo ficar feliz e nem comemorar isso, porque esse é um circo dos horrores, é um escândalo atrás do outro. Vamos falar também sobre algumas peripécias dos garotinhos do Bumbum Livre que, para variar, estão aprontando, e também as tretas na Secretaria da Cultura. Quem acompanha aqui o canal sabe o quanto a educação e a cultura é importante para a gente, se a gente quiser mudar a situação do nosso país. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de WhatsApp. Dá uma verificada na inscrição aqui no canal, vê se ela continua ativa, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E antes da gente passar pra pauta, eu quero lembrar pra vocês que a minha livraria está com uma super promoção, e vocês acompanharam a última live do Presida falando, né, que o povo precisa dar um sinal, que o povo precisa de informação. Então, indo nesta linha, eu quero fazer uma super recomendação para vocês de um livro que eu conheci através do professor Olavo de Carvalho e que agora a gente tem a versão física. Na época que eu li, só tinha a versão em PDF, que é Da Ditadura à Democracia, do Gene Sharp. Aqui fala sobre formas pacíficas de acabar com pessoas muito autoritárias que estão no poder, se é que vocês me entendem. Então, eu aconselho que vocês passem na minha livraria, todos os links estão aqui embaixo, e esse livro aqui tá com 30% de desconto, R$25. Vai lá e aproveita. Agora sim podemos ir para a pauta. Começando aqui com esse alerta que o Renato fez sobre aquele projeto que andava meio esquecido nas gavetas de Brasília e que agora voltou à tona, que é aquele que pretende, assim, cercear a nossa liberdade de expressão. Olha só o que ele disse. O famoso PL 2630 voltou a circular pela Câmara e junto dele outros dois PLs que trabalham para cercear a liberdade de expressão. São eles o 3144, da nossa amiga Pepa, e o 3063, Tabata Rigoni. Atenção para a palavra prioridade, pois poderão sequestrar a pauta dos próximos dias. Então isso daqui, né, é duplamente ruim, porque além de ser um projeto para acabar com a liberdade de expressão do povo, principalmente nas redes sociais, eles ainda ficam, assim, trancando a pauta sobre coisas importantes, como, por exemplo, reforma tributária e administrativa, que já deveriam ter sido, né, tocadas aí, e eles ficam trancando a pauta porque eles sabem que isso irá trazer um grande desenvolvimento para o país, e essa turminha aí é do quanto pior melhor. Então fiquem de olho aí. E também temos, né, uns garotinhos do Bumbum Livre, aqueles, quando eu falava sobre o Bumbum Livre aqui no YouTube, alguns anos atrás, vinham dizer que eu estava dividindo a direita, que eu estava com inveja, que eu queria estar no lugar deles. Pois aí está, mamãe falei, protocola pedido de impeachment de Bolsonaro, porque o Dória deve estar maravilhoso, né? Fechando tudo, acabando com um monte de empregos, tentando destruir a locomotiva do Brasil para ver se usa o que está acontecendo de forma política para atingir o presidente. Aí vem um deputado estadual, em vez de cuidar ali do que está acontecendo em São Paulo, começa com essa palhaçada para querer aparecer. Pois bem, né? Não digam que eu não avisei. Eu avisei sobre o Bumbum Livre. Hoje eu vou avisar sobre outra pessoa.
E aí temos os Antas com a seguinte notícia que eu tive que trazer porque é até engraçada, né? Bolsonaro ressuscitou Lula, diz deputado tucano sobre a decisão do STF que anulou condenações do petista. Eu acho que todos vocês acompanharam, né, aquele desastre que aconteceu lá na Suprema Corte, que torna o Nine Fingers elegível. E o que eu fico assim, eu não sei porque que eu ainda me surpreendo com a capacidade de narrativas horríveis que a galera da Isento Left cria. Eles estão culpando o Bolsonaro por uma decisão do STF. E detalhe, quem faz isso é um tucano, e que estava ali, né? Quem conhece a teoria das tesouras sabe que tucanos e petistas, assim, eram oposição só de fachada, né? Atrás, nos bastidores, eles se dão as mãozinhas e ficam ali intercalando o poder entre eles. É a esquerda vermelha e a esquerda azul. Pois bem, falando em STF, olha essa daqui. Começou. Iniciamos agora a cobertura em tempo real da audiência pública sobre letalidade policial. A letalidade dos bandidos não importa, né? Letalidade policial no Rio de Janeiro, lembrando das decisões do Fachin, que a polícia não pode subir morro, não pode ir de helicóptero lá também ver o que está acontecendo lá no morro. E aí a gente vê trabalhador apanhando da polícia enquanto o STF está preocupado com os bandidos, né? O lumpen proletariado que a esquerda tanto gosta aí, que são a nova classe revolucionária. É de revirar o estômago. E aqui nós temos a história, aquela que o Bolsonaro também chegou a falar na última live de quinta-feira, sobre a decisão da Carmen Lúcia. Saiu notícia em alguns veículos da mídia que a Carmen Lúcia tinha obrigado o Lira a falar sobre o impeachment do Bolsonaro. Depois a Fabiana Barroso trouxe a explicação pra gente que, na verdade, ela tinha pedido para o Lira se manifestar, e agora saiu essa notícia na Gazeta do Brasil que o Lira dirá a Carmen Lúcia que Constituição não lhe dá prazos para analisar impeachment. Eu acho que o Lira tinha que conversar com o Bolsonaro, pegar aquela cópia da Constituição que entregaram para ele no dia da posse e devolver para o STF, porque tá fazendo falta. Parece que eles esqueceram o que está escrito na Constituição. E a notícia que me deixou com a pulga atrás da orelha é essa daqui, que saiu no jornal do Globo, que é da emissora Empoderades. Como será o discurso de Bolsonaro na cúpula do clima promovida por Joe Biden, na coluna do Lauro Jardim? Por que isso aqui me chamou a atenção? Se tá na coluna do Globo, é porque alguém vazou esse discurso para a galera do Globo. Concordam? Pois bem, não é a primeira vez que vaza discurso do Bolsonaro para a extrema imprensa. E aí, pensando cá com os meus botões, eu sei que esses discursos passam pela SECOM e que o garanhão, o seu Fábio Faria, sabe muito bem qual que é o teor dos discursos do presidente. O que me leva a crer, junto com algumas outras pesquisas aqui, que quem está vazando informação para a extrema imprensa é o seu Fábio Faria. Também fiquei sabendo de umas contratações de um pessoalzinho meio estranho. Ele não curte muito a tal ala ideológica, e qualquer pessoa, para mim, que não reclamou de ideologia quando a esquerda estava no poder e agora fala que Bolsonaro tem que se afastar da ala ideológica, eu fico com o pé atrás. Será que eu tô exagerando? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu tô curiosa pra saber o que vocês acham dessa história toda. Vamos ficar atentos. E falando, né, em pauta climática, já venho avisando há algum tempo, olha essa que saiu ontem na Isto Era. Cacique Raoni diz a Biden que Bolsonaro mente e pede para ignorá-lo. Cacique Raoni. Como levar, né, esta pessoa a sério? Vocês levariam essa pessoa a sério? Sem contar que ele vivia agarradinho ali, né, com Lula e Dilma e todo esse pessoal. Não sei, né? E também, ainda nessa leva da pauta climática, a Carmen Bruxa será relatora de pedido de investigação do ministro Ricardo Salles. Já tô avisando que ele é a bola da vez, depois que derrubaram Ernesto Araújo, e parece que Garanhão esteve metido nessa história da queda do Ernesto Araújo também, parece, não tenho como provar, mas ouvi boatos.
E agora é o Ricardo Salles que está na mão da Carmen Bruxa. Tem como ser uma história com final feliz? Bem provável que não, infelizmente. Vamos ficar de olho nessa também. E agora vamos para os escândalos da CPI, que vai ser instaurada lá no Senado e que escolheu Renan Calheiros, nada mais, nada menos que Renan Calheiros, para ser o relator deste Circo dos Horrores. É o único nome que eu tenho para falar para vocês. E olha só a matéria que saiu no Diário do Poder. Relator da CPI, o Renan Calheiros, é pai de governador investigável por receber verbas contra a Covid. Ele é o pai do governador de Alagoas, que recebeu bilhões do governo federal, né, para combater o Xing Ling vírus. E aí, será que o pai do governador é suspeito para relatar essa CPI? Eu acho que sim, né? O que vocês acham? Sem contar que, né, Renan Calheiros, matéria do Correio Brasiliense, é alvo de 13 inquéritos na justiça por corrupção. É mais ou menos como colocar ali, né, o seu Nardoni para ser o responsável pelo conselho tutelar da cidade investigar violência contra a criança. É mais ou menos isso que está acontecendo lá em Brasília. E só para vocês verem, né, a total imparcialidade, não bastasse ele ser o pai do governador, ele ser investigado por tudo isso, ele já chegou a postar no seu próprio Twitter que ele defendia essa CPI já antes dela ser instaurada e a candidatura de quem? Lula. Mas não tem nada a ver uma coisa, não é a esquerda tentando, né, tirar o Bolsonaro no tapetão, não tem nada a ver. Tudo coisa da sua cabeça, tudo teoria da conspiração. E ele ainda declarou, saiu a matéria ontem, que o Bolsonaro errou e se omitiu na fraudemia. Agora, explica aqui pra mim, talvez eu seja meio burrinha. Se vai ter uma CPI para investigar eventuais erros e omissões, como é que o relator tá dizendo que sim, ele errou e se omitiu? Ele já chegou à conclusão antes da investigação? Não é meio estranho isso? Eu achei, né, que a pessoa tinha que ser imparcial e primeiro investigar antes de chegar a uma conclusão, mas para Renan Calheiros não há limites, né? Ele não é município para ter limite, não tem limite nenhum. E também saiu a notícia de quando será instaurada esta CPI. Ela será instalada após o feriado, anuncia o presidente do Senado, o seu Pacheco. Impressionante como, quando é do interesse deles, eles agem rapidinho, né? Reforma que é bom, nada. Agora, CPI, tapetão Bolsonaro, é para ontem. Numa agilidade, uma eficiência, e como se não bastasse, né? O relator, o senador saltitante, ainda saiu mais essa daqui, ó. CPI da Covid. Provável presidente é acusado de corrupção e não pode deixar o país. Um empresário investigado pelo MP pagou despesas em Brasília do senador Omar Aziz, que foi indicado para presidir a CPI. Ai, meu Deus, vai ser um circo e vamos torcer para que eles não resolvem, né, se fazer de louco e puxar o tapetão, porque essa é a real intenção. Tem nada a ver com a sua saúde, não tem nada a ver com investigar a corrupção, eles querem só anular as eleições de 2018, de preferência. E já bota lá o Lula para ser o presidente, não precisa nem votar. É isso que eles querem. Ainda falando sobre a fraudemia, saiu essa notícia aqui que vale a pena divulgar. Nos Estados Unidos, o Xing Ling vírus é confirmado como a única causa de óbito em apenas 5% dos casos. Olha só, você não vai ver isso na grande mídia. Quase metade dos óbitos registrados como Xing Ling vírus nos Estados Unidos contaram também com infecção pelo vírus influenza, gripe comum. Já estou avisando também há bastante tempo. Ou quadro de pneumonia. Pois é, mas é meio difícil de agora investigar, ainda mais aqui no Brasil, né? Jamais que a CPI vai investigar, por exemplo, se os números de pessoas que tiveram só essa causa, se tinha mais alguma outra coisa. Isso daqui não, isso daqui eles não vão olhar. Quem também se manifestou a respeito de fraudemia foi o ministro, né? Onyx Lorenzoni,
que deu um show na CNN, acho que todo mundo viu, né, o que ele falou lá pro jornalista, que toda a população brasileira quase tem vontade de dizer, e ele fez esse tweet aqui que eu achei muito interessante. Atenção, senhores governadores e prefeitos, sem chilique, por favor, nem dos amigos de caneta e microfone que ficam #chateados, é só um questionamento. Bom dia. E ele quer saber isso daqui, olha só, matéria do Poder 360. Em 26 de março, por exemplo, o governo federal tinha distribuído 33,6 milhões de doses aos estados desde o começo da fraudemia. Esses 33,6 milhões de picadinhas só foram aplicadas em 15 de abril, segundo os números informados pelas secretarias estaduais da saúde. São 20 dias de diferença. E a pergunta que fica é: por que demoraram tanto? Quem também quer saber isso é o Aras, porque ele deu 10 dias para governadores explicarem a diferença entre o número de picadinhas enviadas e a quantidade de doses aplicadas, aguardando ansiosamente essa explicação. E os milagres da CPI, né, continuam. Não sei se é coincidência ou se é realmente um milagre da CPI, mas ontem Calcinha Tochada deu mais uma vez o seu showzinho midiático e anunciou fase de transição que reabre comércio e permite cultos em São Paulo. Que pessoa bondosa! Ele vai permitir que você vá ao culto ou à missa. O Estado dizendo se você pode ou não ir até a igreja. É mole ou quer mais? E casualmente também saiu essa notícia aqui na CNN de que o PIB deste país maravilhoso e super democrático cresce 18,3% no primeiro trimestre e bate recorde para o período. É só uma casualidade que este país esteja crescendo neste período, né? Que essa coisa horrível que está acontecendo aí, que veio de lá, casualmente veio de lá. Todos os países estão tendo prejuízos, mas este país é um país muito democrático, é um país maravilhoso, é um país que tem lucro. Só casualidade, quem achar o contrário é um conspiracionista. E para fechar, vamos falar sobre cultura, sobre essa matéria aqui que saiu na coluna da Mônica Bergamo, lá na Folha de São Paulo, falando sobre o PSOL, o partido, né, que o Adélio foi ligado. PSOL pede ao Ministério Público Federal que apure procedimentos antirrepublicanos na Lei Rouanet. Eles estão revoltadíssimos porque agora a Secretaria da Cultura não quer mais ficar patrocinando peças tipo Macaquinho ou mega estrelas da música, sei lá, Cláudia Leite, esse pessoal que recebia dinheiro da Lei Rouanet. E quem veio se pronunciar foi o André Porciúncula, que é lá da Secretaria da Cultura. Se fosse pedir música a cada 3 vezes que o PSOL entra com uma representação criminal contra mim, creio que iria ocupar a grade por um ano inteiro. A novilíngua revolucionária chama de procedimentos antirrepublicanos a mera auditoria de projetos e o zelo com o dinheiro público. Parabéns! Continuem com este trabalho de zelo com o dinheiro público, porque o brasileiro não curte muito a ideia de ficar patrocinando peça macaquinhos da vida. Continuem com este trabalho maravilhoso. Parabéns, aqui no canal nós sabemos da importância da cultura e da educação também. E estamos aplaudindo vocês aí, fazendo o PSOL se jogar no chão e chorar igual criancinha que pediu fandangos pra mãe no mercado e não ganhou. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!